Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília e, claro, diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Para quê, pessoal? Assim que você ativar o sininho das notificações, quando a gente postar um conteúdo, uma notícia, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Há pouco você já mencionou ao menos dois nomes que Lula poderá, a partir de agora, com a saída de Luiz Roberto Barroso, que ele poderá indicar para o Supremo Tribunal Federal. São eles Rodrigo Pacheco, senador, e também o do chefe da AGU, Jorge Messias. Pois é, em relação ao Rodrigo Pacheco, quem trouxe o nome para o debate, talvez já antecipando, antevendo, ou já soubesse dessa aposentadoria precoce de Luiz Roberto Barroso, foi o decano da Corte, Gilmar Mendes, que é quem dá as cartas no Supremo Tribunal Federal. Há bastante tempo, Gilmar Mendes manda no STF. Cada um ali tem a sua posição. O ministro Alexandre de Moraes é o delegado da corte. Poderia até citar outros nomes aqui. Mas o Gilmar Mendes é quem dá as cartas, é quem define o jogo. Em relação ao Jorge Messias, é um sonho do PT. O PT quer um ministro do STF para chamar de seu. E o Jorge Messias é um soldado do partido, ele é o Messias da Dilma Rousseff, aquele que não conseguiu entregar o papel ao Lula na época da Lava Jato. E o Messias tem feito toda essa aproximação com o STF já no cargo de advogado-geral da União, inclusive avançando contra prerrogativas constitucionais da própria AGU. Ele tenta se aproximar o tempo inteiro dos ministros do STF. Isso é bolsa de apostas, né, Daniel? Aquilo que circula em Brasília e não é de hoje. Só queria trazer um dado que eu acho que a gente não pode descartar nessa hora em relação à aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. Desde que o governo americano, a partir do momento em que a Casa Branca passa a cancelar vistos de ministros do STF e impõe sanções mais pesadas a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky, quando a Lei Magnitsky avança para a esposa, a mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, para o escritório da família de Moraes, para a empresa Lex, a partir daí Barroso muda completamente a sua postura. Todo o Supremo ficou choroso, como dissemos aqui, é verdade, mas Luiz Roberto Barroso, em entrevistas e ao deixar a cadeira de presidente do STF, ele deu uma série de entrevistas, jornais, programas de televisão, ele foi em todos. E ele sempre mencionou a preocupação com o envolvimento da família em sanções. E ele tem uma empresa, o nome tá até, anotei aqui, ó, Telub. Seria T de Tereza, Lu de Luana e B de Bernardo. Os dois filhos, Tereza, a mulher falecida, a ex-mulher dele. Essa empresa, isso é uma offshore. Uma offshore que tem, por exemplo, um apartamento avaliado em 4 milhões de dólares em Miami. Mas tem outros negócios. O filho dele, Bernardo, é diretor associado do banco BTG. É diretor em Miami, nos Estados Unidos. Ele decidiu não voltar para os Estados Unidos para não correr o risco de ser barrado na imigração. Não há uma sanção explícita em relação à família de Barroso, mas decidiu não correr o risco. Talvez tenha um grande cálculo nessa história para que Barroso se aposente precocemente, que é impedir a sanção Magnitsky contra a família, contra os negócios da família, ou seja, uma proteção patrimonial e pensando nos filhos, para que os filhos não sejam sancionados, porque o Supremo Tribunal Federal é cúmplice do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E isso, o secretário Marco Rubio e a Casa Branca, Washington, já deixou isso muito claro. Quem colaborar com o sancionado, quem colaborar com o violador de direitos humanos, também será punido. Também na sua despedida, Barroso falou sobre alguns colegas da corte. Ministro Gilmar Mendes, a vida nos afastou e nos aproximou. Fico feliz que tenha sido assim e sou grato por sua parceria valiosa ao longo da minha gestão
e por sua defesa firme do tribunal nos momentos difíceis. Ministra Carmen Lúcia, sua integridade pessoal e compromissos com o Brasil irradiam uma luz que ilumina esse tribunal e inspira pessoas pelo país afora. Levo Vossa Excelência no coração. Ministro Dias Toffoli, sua capacidade de gestão e sensibilidade fizeram enorme diferença para o tribunal em decisões como a ampliação do plenário virtual e o inquérito que permitiu desbaratar o extremismo antidemocrático no Brasil. Ministro Luiz Fux, somos amigos desde quando eu estava nos bancos escolares, para deixar claro quem é mais velho aqui. Foi você o celebrante do meu casamento feliz e estar ao seu lado aqui no tribunal todos esses anos foi motivo de alegria e orgulho para mim. Ministro Alexandre de Moraes, eu e todos nós somos testemunhas da sua dedicação ao trabalho, ao país e à causa da proteção das instituições. E somos solidários com os preços pessoais elevados que está tendo que pagar e que um dia a história haverá de reconhecer e reparar. Ministro Cássio. Augusto? Eu queria ouvir aquele clássico, né, que a gente tem da internet com o Barroso falando o que realmente pensa, ou pensava, mas o Gilmar não mudou, pensava do Gilmar Mendes. Faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Se eu disser isso um dia a respeito de vocês, não acreditem em mim quando eu falar que mudei de ideia. Ou se é verdade o que eu estou falando, eu piorei. Porque aí ele disse a verdade sobre o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é isso aí que ele descreveu. É uma figura desagradável. Desagradável. E ele disse o que a corte pensava dele. É autoritário, arbitrário, mal educado, sabe, não sabe ter o mínimo de cavalheirismo. O Gilmar. Ele disse isso e depois ele recuou. Não foi o Gilmar que ficou parecido com o antigo Barroso, foi o Barroso que ficou parecido com o Gilmar. Agora, ele está contente porque ele está se dando bem com todos. E aqui, na frente de jornalistas independentes como nós somos, aí, incapazes de trair a verdade, é uma ofensa grave ele achar que a gente acredita nele quando ele elogia o Toffoli, que é uma besta quadrada. Esse é, com uma qualidade, entre aspas, sabe se defender e faz qualquer negócio para escapar da merecida cadeia. O Dias Toffoli e o o Barroso sabe que o Dias Toffoli errou profundamente quando abriu o inquérito de ofício, que esse inquérito é o do fim do mundo mesmo, é o fim do mundo para o Supremo. Ele sabe que o Dias Toffoli não fez o sorteio porque ele queria aproveitar o oportunismo. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Daniel, Piotr, meu amigo, Silvio, meu irmão, Cauti. Onde é que está o Cauti nesse momento? Bruxelas. Bruxelas. É isso, Cauti? É isso. Boa noite a você que nos acompanha. Eu também me decepcionei com o Luiz Roberto Barroso. Ele era um advogado competente, é um homem culto, portanto ele sabia o que estava acontecendo de errado e
participou, se juntou à turma que errava, em vez de fazer ponderações que ele deveria ter feito. Como advogado, eu até entendi os excessos, porque o advogado toma um lado, está defendendo alguém, e ele toma a defesa e, com frequência, ele compra uma briga e passa a fazer parte dela. E aí as paixões são desencadeadas. Agora, como ministro, eu achei que ele faria um contraponto, sobretudo depois daquela discussão famosa, ele faria um contraponto para o Gilmar Mendes saudável, porque ele era um homem independente. Ele acabou cedendo ao grupo majoritário, abrindo mão de ideias próprias, fez declarações profundamente infelizes, e aí a gente vê como o espírito de corpo do Supremo pode piorar, né, o desempenho de um profissional que tinha tudo para ser um bom juiz. Ele sabe, ele entende mais de direito que um Toffoli da vida, ele parecia ter mais equilíbrio que um Alexandre de Moraes, né? Parecia ser mais sensato que um Gilmar Mendes. E, no fim, ele acabou ficando igual a essa turma e para desconsolo aí do currículo dele, ele presidiu o Supremo no seu pior momento. Sim. Porque qualquer que fosse o presidente, ele teria obrigação de defender a Constituição trucidada pelo Alexandre de Moraes, com a ajuda e o entusiasmo ali de vários outros. Muito bem, a gente separou mais um trecho do anúncio da saída de Barroso no STF. Vamos ver. Gostaria de me despedir com uma breve reflexão sobre a vida, sobre o Brasil e sobre o Supremo Tribunal Federal. Apesar da agressividade e da intolerância que ainda se vê aqui e acolá, reafirmo a minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. E reitero, a integridade, a civilidade e a empatia vêm antes da ideologia e das escolhas políticas. O radicalismo é inimigo da verdade. A gente na vida deve ter cuidado para não se apaixonar pelas próprias razões. Pois é, Adalberto Piotto, lembrando que o Lula, com a saída de Barroso, vai poder indicar mais um ministro para a Suprema Corte. Em 3 anos de governo Lula 3 ministros, portanto, Zanin, Dino, e agora a gente quer saber quem será o próximo, né, Augusto? É ele mesmo que está falando? Sim. Por que ele não fez diferente? Ele está dizendo, ele está acreditando no que diz, eu não posso entender. Isso vem antes, a empatia. Então ele achou ao contrário. Isso. Ao contrário, que ele perdeu uma neta, tem uma menina presa aí porque escreveu isso aí com batom. Ele não fala disso. Ele sai deixando o Brasil com o maior número de presos políticos do mundo. Nem na China tem isso. E ele não consegue fazer uma autocrítica. Então ele ainda está sob efeito daquela lei americana ali que tira todo mundo ali do equilíbrio. Diga, Piotto. Aliás, comentávamos aqui, quando víamos esse novo trecho aí do discurso dele, como eles estão sensíveis, né? Como choram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que será? Eu vou só me juntar ao Augusto na fala anterior do Augusto. Da ignorância, ele tem formação sólida em direito.
ele conhece o direito, ele é um operador do direito com todas as competências necessárias que existem ou são precedidas ou são requeridas a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida em relação a isso. Em que pese o fato dele ter sido advogado, Cesare Battisti, um advogado tem lado e está tudo bem, está defendendo o direito. A decisão final não é do advogado, o advogado alega e tenta alegar por todos os meios, mas o advogado só alega. Quem decide é o juiz. E naquele momento, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que poderia ser extraditado e cabia ao Lula decidir. Foi exatamente no último dia, acho que, do governo do Lula, em 2010. Então, ao Barroso, como ministro do Supremo, não faltavam, por exemplo, qualidades, nunca faltou. O que talvez tenha faltado foi coragem. Coragem, por exemplo, de como presidente do Supremo Tribunal Federal, a mesma que ele teve para confrontar Gilmar Mendes naquele debate, que nós já reproduzimos aqui por diversas vezes, mas como presidente reconhecer os abusos do Supremo Tribunal Federal, porque ele tem plena consciência de que houve abusos. Quando ele volta para digamos, o ser intelectual dele, conhecedor do direito, é impossível que ele não chegue a essa conclusão. Conhecedor que é da lei. Conhecedor que é do juramento do Supremo, de ministro Supremo, de defender a Constituição, de guardar a Constituição. Ao não fazê-lo, na verdade, por outro caminho, dizer, perdeu Mané, não amola, derrotamos o bolsonarismo num converscote da UNE, completamente tresloucada, de um esquerdismo dos anos 70 do século passado, que parece que não evolui nunca. Roberto Barroso perdeu a oportunidade de ser quem deveria ser e quem ele poderia ser. E agora, neste momento em que você faz uma análise, ou seja, do seu tempo no Supremo, que você não vai mais decidir, esse é o momento da verdade, é o momento da consciência. Um discurso de despedida é normalmente uma consciência pública. Você externa a sua consciência, reconhece, obviamente, falhas e diz que vai continuar trabalhando para se corrigir. É da natureza humana errar. O problema é errar por muito tempo, quando tinha poder e poderia corrigir, indo contra os próprios, ou melhor, as próprias convicções legais, técnicas do direito. Eu vou só parafraseá-lo aqui, com a sua licença, ministro Barroso. Apesar da agressividade contra a Constituição, eu reafirmo minha fé no Supremo Tribunal Federal. Não na instituição Supremo Tribunal Federal, mas eu preciso que ela se volte, que ela retorne ao espaço e apenas aos limites do espaço, ao quadrado constitucional que a ela é reservado, que ao Supremo é reservado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Esse Supremo está fora da caixa. Para os primeiros termos, o presidente dos Estados Unidos afirma que todos os reféns serão libertados a qualquer momento e que Israel se compromete a retirar as tropas para a linha acordada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que Israel e o grupo terrorista Hamas chegaram a um acordo sobre o plano da paz. Segundo ele, ambas as partes assinaram o primeiro pacto de acordo referente à guerra na faixa de Gaza, marcando um avanço significativo nas tratativas para encerrar o conflito. O anúncio foi feito agora há pouco por meio de um comunicado oficial divulgado pela Casa Branca. O chefe norte-americano também afirmou que pretende visitar o Oriente Médio caso as negociações avancem, sugerindo ainda que há previsão inclusive de uma viagem ao Egito nos próximos dias. União de Caiado abre processo de expulsão contra quem continua com Lula. PP de Nogueira só afasta. Ministro do Esporte perde vice-presidência nacional e comando do partido no Maranhão. A Executiva Nacional da União Brasil decidiu nesta quarta-feira pelo afastamento imediato do ministro do Turismo Celso Sabino de suas funções na Executiva e no Diretório Nacional. A reunião também aprovou a intervenção no Diretório Estadual do Pará sob comando de Sabino. Foi aberto um processo de expulsão encaminhado ao Conselho de Ética, que terá 60 dias para deliberar e devolver o parecer à executiva do partido. Até lá, Sabino segue filiado à legenda, mas sem poder de atuação interna. O caso está ligado ao desembarque do partido e do progressista do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As medidas tomadas contra Sabino têm efeito limitado para a vida política do ministro.
O ministro havia colocado o cargo à disposição em setembro, mas aceitou o pedido de Lula para permanecer na função até concluir entregas ligadas à COP30, marcada para Belém em 2025. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!